Fala galera do canal Na Leitura, aqui Léo Ferreira. Um amigo nesses dias veio me perguntar assim: Léo, qual a diferença entre Hércules e Jesus? Tem muita, né? Meu Deus do céu. É coisa engraçada. Mas o papo foi muito interessante porque dali brotou muitas outras questões. Mas você sabe qual é a diferença? Você sabe de onde surgiu essa dúvida dele? Talvez você não tenha nem parado para entender a questão, a por que ele fez essa pergunta. Vamos lá. Primeiro, vamos aqui entender. Hércules, ele está na mitologia grega. Ele é um semideus. Semideus significa que ele possui um pai, que é Deus, Zeus, tá certo? E uma mãe que não é divina, que é humana. Por isso que ele lançou então essa questão. Qual é a diferença entre Hércules, a mitologia grega, e Jesus? Jesus, como nós sabemos, também ele possui um pai, que é Deus, e uma mãe humana, Maria. Então vamos lá. É simples, galera. Hércules, ele, de fato, ele é filho de um pai divino, dentro da mitologia grega, e ele é filho de uma mãe que é humana. Só que Hércules ele possui uma natureza, entre aspas, que é muito misteriosa, como também Jesus, mas dentro desse mistério ele seria meio humano e meio divino, que dentro da mitologia ele recebe o nome de semideus, tá certo? Ele é metade humano e metade divino. Ele se torna então um grande herói com grandes histórias, né? Com grandes feitos dentro da mitologia grega. Ele é responsável então por grandes atos heróicos. Por quê? Ele possui ao mesmo tempo, características humanas, mas um poder sobre-humano, sobre a natureza. Ele é muito mais forte do que os mortais, tá certo? Hércules, ele tem essa característica. Mas, lembrando, o Hércules, ele é semideus, dentro da mitologia grega, ok? Dentro dos mitos gregos. Semideus, repetindo, é uma criatura que possui uma natureza meia humana, meia divina. Uma única natureza, meia humana, meia divina. Já quando nós falamos de Jesus Cristo, é totalmente diferente. Jesus, ele possui uma natureza plena, 100% homem, e uma natureza plena, 100% divina. Hércules seria uma natureza metade humana, 50%, e metade divina. Tá certo? Uma única natureza. Jesus não, ele possui duas naturezas. Uma natureza humana, uma natureza divina. Significa que no nosso credo, no credo cristão, por exemplo, quando nós rezamos, nós professamos a fé, que dizemos que acreditamos que ele possui duas naturezas, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Isso é muito interessante. Dentro da teologia, esse tem um nome que se chama união hipostática. O que é essa união hipostática? Hipóstase significa natureza em grego. Significa que é união de duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Significa que ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. É interessante a gente parar e pensar nisso, porque existiram diversas heresias quando se falava da pessoa de Jesus Cristo. Algumas delas falavam que ele era um Deus diferente do Pai, vamos pensar assim. Outros falavam que ele não era humano.
Logo, quando ele sofreu a sua paixão, a sua morte, ele não sentiu como nós sentiríamos. Tudo isso é heresia, é falso. Na verdade, ele é verdadeiramente Deus, igual ao Pai, eterno, tá certo? Igual ao Pai, e também, obviamente, na sua paixão, na sua morte, as dores ele sentiu. Quando ele foi flagelado, quando ele foi crucificado, quando ele recebeu os pregos nas mãos, a coroa de espinho, ele sentiu. Sentiu como nós sentimos. Agora, qual a diferença então entre eu, homem, você, da natureza humana, e Jesus com a natureza humana dele? A diferença é só uma. Jesus não conheceu o pecado. Nós conhecemos. A nossa natureza humana é manchada pelo pecado original. Lembra? O pecado de Adão e Eva? Jesus não conheceu o pecado. Jesus, ele é igual a nós em tudo, na sua natureza humana, menos no pecado. Ele sente dor, ele sofre, chora, sente frio, sente fome, dá vontade de ir no banheiro, tá certo? É isso. Então, assim, tudo igual a nós, menos na questão do pecado. Jesus, então, ele é um ser único. Ele é Deus, verdadeiro Deus. E ele é muito interessante porque, quando nós falamos que Jesus é o justo juiz, está relacionado exatamente nessa questão que nós estamos falando aqui agora, dele possuir as duas naturezas. Ele é o justo juiz porque ele nos conhece, ele sabe quem nós somos, ele sabe qual é o sofrimento humano, ele sabe das nossas dificuldades, ele conhece a sua dificuldade. Por isso, meu amigo, minha amiga, é necessário que quando você for, por exemplo, fazer a sua oração para Deus, tenha essa consciência. Ele, Jesus, ele nos conhece. Portanto, quando você for orar, abra o seu coração e converse com Jesus como um amigo, como alguém que é teu irmão, alguém que sabe da sua falta, da sua necessidade, das suas dificuldades. Alguém que te conhece como homem, mas que tem o poder de te perdoar como Deus. Isso é muito interessante. Tá bom? Espero ter respondido a essa questão. Claro que quando esse meu amigo, que eu não vou dizer o nome, ele pediu para eu não dizer. Eu falei que eu ia fazer o vídeo, tá bom? Em sua homenagem. Mas quando esse meu amigo fez essa pergunta, eu, obviamente respondi a pergunta para ele ao vivo e a cores, tá certo? Mas eu falei para ele que eu iria fazer esse vídeo porque talvez possa ser dúvida de outras pessoas, tá bom? Então, mais um vídeo para você, mais uma pergunta respondida. E eu quero agradecer a todos vocês por estar aqui comigo nesse vídeo, tá bom? Esse é o canal Na Leitura e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Peço a você que possa deixar o seu like e também compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que nós possamos crescer cada vez mais. Estamos chegando a 500 pessoas no nosso canal. Logo, logo, eu espero chegar ainda esta semana a 500. Eu quero contar com sua ajuda. Preciso ultrapassar o número de 1000 inscritos e muitas horas de visualização. Ai, meu Deus, tô longe, mas logo, logo eu vou chegar lá e eu conto com você. Me ajude nessas metas aí para que a gente possa prosseguir com esse canal. Tá bom? Na Leitura. Tchau, tchau, galera. Fique com Deus.